Muito boa tarde. Há imagens que simbolizam pormenores da vida com muito significado. A metáfora caminho é usada frequentemente e diz-nos perfeitamente o que é a vida de cada um ou de um povo. Todos temos um caminho a percorrer. Sabemos que o povo de Deus nasce quando se pôs a caminho, saindo do Egito em direção à terra prometida. A partir daí, o realismo do caminhar de terra em terra foi usado para simbolizar a existência humana como uma caminhada, com origem no nascimento e o fim na entrega da vida. A parábola do samaritano fala-nos de um homem que caminhava, descia de Jerusalém para Jericó. Também nós usamos com frequência a palavra caminhada, nomeadamente a caminhada quaresmal. Trata-se de um dinamismo a exigir objetivos e vontade de os ir concretizando. Seja este o pano de fundo deste nosso encontro. Dizem mal de mim deste pedaço de terra entre Jerusalém e Jericó. É um caminho perigoso, exclamam muitos, e quem mais o diz é quem se abstém de me percorrer. Poderia defender-me dizendo que os perigos vêm dos salteadores ou dos descuidos de quem deveria cuidar do meu estado. Prefiro, no entanto, afirmar que os perigos e os riscos fazem parte de qualquer caminho. É que não há viagem sem desprendimento e sem amor. Se não vos desprendeis do lugar onde, e não amais o para onde, nem um tapete voador será cômodo. Se o vosso coração quer, pelo contrário, até as areias cantam sob os vossos pés. Sim, eu sou apenas um pedaço de terra entre dois sítios. És tu, peregrino, quem semeia no meu corpo a esperança ou o desânimo. Eu acolho, rindo ou chorando, os teus passos. Estou aqui para ti. Convido cada um a pensar a vida como caminho. Em jeito de exame de consciência e de compromisso, como vejo a minha vida neste momento. Cada ano que passa deveria significar que vamos progredindo. O itinerário espiritual e material do meu viver é circular, encontrando-me sempre no mesmo sítio, repetindo sempre as rotinas e deixando que tudo permaneça na mesma? É isto? Ou será verdadeiramente um ascendente, como quem progride, tendo um objetivo de vida, aperfeiçoando-se ou corrigindo o que importa corrigir? Mas quem sabe, não estarei também, pelo contrário, a regredir num caminho descendente de quem perde o entusiasmo, as motivações, as alegrias de viver para Cristo e para a realização da missão que Deus me confiou? Estou a avançar? Estou parado ou a regredir? Para necessitamos de guias. Acreditamos na formação que nos foi confiada e temos uma consciência que nos orienta. Quem nos está a guiar neste momento? A palavra de Deus? O Papa? As orientações de um programa da Diocese? Ou a comunicação social, as redes digitais, a moda, ser como os outros? Sei verdadeiramente por onde andar, tendo uma bússola na palavra de Deus e nas orientações da Igreja? Também já tive momentos de paragem na vida, quando estava ferido na beira do caminho. Senti a presença de um samaritano que me deu alento.
Procurei ou fiquei à espera, lamentando-me de não ter ninguém. Precisamos de bons samaritanos no caminho da nossa vida humana e cristã. Teremos de os procurar e, sobretudo, escolher. Nem todos servem para ser bons samaritanos. Tomemos consciência e abramo-nos a essa realidade. Do livro do Êxodo. Vendo que Moisés demorava a descer do monte, o povo reuniu-se à volta de Araão e disse-lhe: Vamos, façamos para nós um Deus que caminha à nossa frente, pois a Moisés, esse homem que nos persuadiu a sair do Egito, não sabemos o que lhe teria acontecido. Araão respondeu-lhes: Tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, dos vossos filhos e das vossas filhas, e trazei-mas. Eles tiraram as argolas que tinham nas orelhas e levaram-nas a Araão. Recebeu-as das mãos deles, deitou-as no molde e fez um bezerro de metal fundido. Então exclamaram: Israel, aqui tens o teu Deus, aquele que te fez sair do Egito. Vendo isso, Araão construiu um altar diante do ídolo e disse em voz alta: Amanhã haverá festa em honra do Senhor. No dia seguinte, de manhã, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo sentou-se para comer e beber, e depois levantou-se para se divertir. O Senhor disse a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo, aquele que tiraste do Egito, está pervertido. Desviaram-se bem depressa do caminho que lhes prescrevi. Fizeram um bezerro de metal fundido e prostraram-se diante dele. Ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: Israel, aqui tens o teu Deus, aquele que te fez sair do Egito. O Senhor prosseguiu: Vendo bem que este povo é um povo de cerviz dura, agora deixa-me, a minha cólera vai inflamar-se contra eles e destruí-los-ei. Mas farei de ti uma grande nação. Moisés implorou ao Senhor, seu Deus, dizendo-lhe: Porquê, Senhor, a tua cólera se inflamará contra o teu povo, que fizeste sair do Egito com tão grande poder e com mão tão poderosa? Não é conveniente que se possa dizer no Egito: Foi com má intenção que ele os fez sair. Foi para os matar nas montanhas e suprimi-los da face da terra. Não te deixes dominar pela cólera e abandona a decisão de fazer mal a este povo. Recorda-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais juraste por ti mesmo: Tornarei a vossa descendência tão numerosa como as estrelas do céu, e concederei à vossa posteridade esta terra de que falei, e eles hão de recebê-la como herança eterna. E o Senhor arrependeu-se das ameaças que proferira contra o seu povo. Também este texto apresenta uma linguagem muito humana para falar de Deus e muito simbólica para falar do povo e das suas atitudes. Deus encoleriza-se, muito à maneira humana, e o povo adora um bezerro de ouro, sabendo que esta expressão é claramente simbólica. O fundamento da aliança está no que Deus fizera pelo povo, por intermédio de Moisés.
libertando-o da opressão do Egito e conduzindo-o pelo caminho do Êxodo. Este é, contudo, um povo de coração duro, que se esquece, não reconhece, não recorda o que Deus fizera por si. No caminho do Êxodo, o povo de Deus foge do caminho, fugindo do próprio Deus. Troca de Deus, presta culto aos ídolos, ali representados num bezerro de ouro, simbolicamente feito com o melhor que o povo tinha, o ouro. A decisão de Deus é firme. A minha cólera vai inflamar-se contra eles e destruí-los-ei. E difícil se torna a missão de Moisés, que tem de liderar o povo e aplacar a cólera divina, chamando o povo à razão. Em relação a Deus, Moisés serve-se de duas razões. A recordação dos antepassados, porque Deus lhes havia prometido habitar a terra, e a fidelidade destes antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Por outro lado, serve-se também Moisés deste outro argumento, o receio de que o Egito se risse da miséria de Israel. Dito por outras palavras, Senhor, não dês trunfos ao inimigo. Deus não aplica um merecido castigo pedagógico ao povo, mas impõe-se destruir o bezerro, eliminar a idolatria e refazer a aliança, simbolizada nas novas tábuas da lei. Num intento de atualização, podemos dizer que o texto é uma metáfora dos nossos procedimentos e da nossa condição. No caminho da vida, onde todos caímos e por onde todos passamos, muitas vezes se nos endurece o coração. Prestamos culto aos ídolos, viramos as costas aos outros. É por isso que precisamos de constantemente renovar a aliança, prestando atenção a Deus e cuidando do outro. Vivemos numa região tradicionalmente cristã. Houve um tempo em que as estatísticas mostravam que quase todos se afirmavam católicos. Hoje sabemos que não é assim. Outrora, o ambiente quase que obrigava ao cumprimento de determinados preceitos que mostravam que se era cristão. A pressão era grande e poucos arriscavam a não cumprir, correndo o risco de serem apontados nas freguesias. Hoje sabemos que a pressão vai em sentido contrário. Tudo convida a pensar e a agir do modo onde Deus conta pouco e a Igreja não deve ser considerada. É neste caminho da história que nos encontramos. Muitos limitam-se a condenar, atribuindo as culpas a critérios exteriores. Importa, porém, que retiremos deste contexto social uma conclusão. O nosso catolicismo não pode ser de tradições. Deve ser de convicções. Sabemos que existem outros caminhos. Sabemos que também Israel escolheu outro Deus para caminhar diante dele. Na ausência de Moisés, no deserto, mudou de direção e escolheu um ídolo como guia. Hoje precisamos de ir contra a corrente, prestando atenção não aos ídolos que nos são propostos. É muito fácil. Todos têm uma atração capaz de nos distrair, às vezes de um modo imperceptível. O Papa fala-nos muitas vezes da globalização da indiferença. Refere-se quase sempre à qualidade das relações que concretizam uma sociedade egoísta. Mas sabemos também que a indiferença acontece, em primeiro lugar, para com Deus. A sociedade vive como se Deus não existisse, e isto exerce, quer queiramos, quer não, uma pressão sobre os católicos. Com muita facilidade, vamos escolhendo outros deuses para caminharmos com eles. Não nos apercebemos que são ídolos construídos pelos homens. Prometem muito e oferecem muito pouco. Enganam, seduzem, mas não permitem que caminhemos na verdadeira estrada de uma autêntica felicidade humana.
creio que teremos de reconhecer uma coisa que infelizmente está a ser comum. Se Israel se desviou do caminho que Deus escolheu para ele, também hoje nos estamos a desviar do caminho que deveríamos seguir. Refiro-me aos comportamentos morais, mas quero sublinhar que tudo acontece porque não damos a Deus o seu devido lugar. O nosso programa pastoral recorda-nos que devemos fazer uma redescoberta do verdadeiro rosto de Deus. Ele é amor e amou-nos em primeiro lugar. Nós somos amados de um modo infinito e, tocados por este amor, somos conduzidos a amar a Deus colocando em primeiro lugar, escolhendo-o consciente e responsavelmente, fazendo com Ele uma aliança que não se limita aos momentos de culto ou de orações. Dobramos os joelhos perante ídolos, porque ainda não fizemos esta autêntica experiência do amor de Deus no concreto de cada momento que passa. Deus não é alguém a quem pedir coisas. Ele ama e espera a resposta do nosso amor. Tudo está aqui. Precisamos de purificar a nossa religião. Pode e deve ter outras devoções, mas tudo orientado para este encontro com Deus. Para recuperarmos a verdadeira imagem de Deus, teremos de fazer uma opção nítida por nos deixarmos evangelizar. No passado, permitimos que a nossa relação com Deus fosse quase que exclusivamente litúrgica, de participarmos na Eucaristia, nos outros sacramentos e devoções. Nunca poderemos deixar esta vertente do cristianismo. Só que, também, ela está a perder vitalidade nas nossas vidas e nas vidas da comunidade por ficarmos só aqui. Tivemos e ainda temos uma igreja demasiado sacramentalizada e a consequência é que também este aspecto está a desaparecer. São cada vez menos aqueles que participam nos sacramentos. Temos de inverter este caminho da Igreja para nos colocarmos na escola de Jesus, que nos quer revelar o verdadeiro rosto do Pai, para deixar-nos conduzir por Ele, de modo que se torne luz dos nossos passos, na vida pessoal, moral e social. Só com o encontro de Deus voltaremos a ter comunidades vivas, onde acontece a fidelidade. Podem surgir muitas tentações. O povo de Israel quis ser como todos os outros, que tinham deuses visíveis, de madeira ou de ouro. Deram tudo o que de precioso possuíam para que Arão construísse o ídolo a adorar. Faltou-lhes a experiência. Sem adesão sincera e profunda a Cristo, com facilidade somos incoerentes. Cristãos de estatística, que hoje ainda são da Eucaristia do domingo, mas que amanhã deixarão de o ser. Por isso, não só a autopreservação de hábitos de fé, mas verdadeira experiência de encontro com Deus amor. Queremos, nos caminhos da vida, repetir os gestos do bom samaritano. A simbologia do caminho levou-nos à caminhada do povo de Israel, saindo do Egito em direção à terra prometida. No caminho aconteceram muitas coisas maravilhosas da intervenção de Deus na história do povo eleito. Coloca-nos a infidelidade de um povo que se esquece de Deus para se voltar para algo de quimérico. Há, porém, um pormenor no qual nos devemos fixar. Israel volta ao bom caminho pela intervenção de Moisés. Moisés identifica-se com o povo, depois de regressar da experiência com Deus, e intercede por ele, fazendo com que Deus desista do castigo e decida caminhar e continuar com eles. Torna-se assim figura do bom samaritano, que se aproxima e cuida do pobre caído e ferido nos seus descaminhos, confiando à misericórdia de Deus, restituindo-lhe o sentido da caminhada. Tudo começa, de novo, por intermédio de alguém que não desistiu, mas acreditou que era possível recomeçar de novo. Moisés, nesta caminhada do homem de hoje, torna-se uma autêntica interpelação para que a Igreja e para os cristãos.
Há muitas feridas no coração da nossa sociedade. São complexas e abrangentes. Parecem estar para além das nossas forças. A Igreja, a Diocese, as comunidades necessita de regressar à sua verdadeira identidade. Foi instituída por Cristo para ser sacramento, sinal universal de salvação. Não tendo uma missão já realizada, mais do que nunca deve ser capaz de discernir os modos e os meios para que Cristo volte ao coração da cidade. Trata-se de um encargo que lhe foi confiado. Caminhar com os homens, fazendo com que nada de humano lhe seja estranho. A Igreja não nasceu para estar fechada na sacristia. A linguagem do Papa é elucidativo. Importa sair e cheirar os problemas humanos, sabendo que o Evangelho não será a resposta automática, mas que é luz para ir ao encontro das soluções. Ainda continuamos numa Igreja autorreferencial, demasiado centralizada em si e preocupada com as suas coisas. O mundo eclesial hoje é a história de uma sociedade mergulhada nas sombras e nos problemas. Também aqui, o nosso programa pastoral pode tornar-se luz. Queremos renovar a Igreja diocesana, tornando-a uma Igreja sinodal. Sabemos que isto significa caminhar juntos. Queremos fazê-lo dentro das nossas estruturas e no cotidiano das atividades pastorais. Só que não seremos Igreja se não caminharmos com o povo na sua globalidade, crente ou não crente, sentindo e experimentando as suas feridas e mostrando que estamos disponíveis para dar um rosto mais humano à sociedade. Somos Igreja de hoje e queremos que o nosso coração vá pulsando com o coração de todos. O que teremos de fazer? Sabemos que o caminho está definido. Caminhar com todos e qualquer ser humano, dando prioridade aos pobres e aos excluídos, aos descartados e aos marginalizados. Como fazer e o que fazer terá de ser discernido sinodalmente, uns com os outros. A Quaresma é este tempo para consciencializar que tudo depende de mim. O quanto é secundário. O que importa é como eu vou caminhando, dedicando amor, solidariedade, solicitude. Sejamos uns Moisés dos dias de hoje, que não se resigna à triste sorte de permitir que o seu povo se perca. Ousemos destruir os ídolos como ele fez. Que tudo aconteça com a vida e o testemunho. Demos tudo para inverter o sentido da história. Também hoje quero convidar a olhar agora para o segundo capítulo da encíclica Fratelli Tutti. Tem um título desafiante: Um estranho no caminho. O Papa recorda que há uma história que se repete, onde aparecem muitos abandonados com autênticas provocações vindas dos estrangeiros da nossa vida. E fazendo com que o próximo a encontre no caminho seja um próximo sem fronteiras, exigindo que esta história do bom samaritano recomece todos os dias. Aqui o Santo Padre recorda um texto do Concílio Vaticano muito conhecido, mas a pedir que nos não esqueçamos o que Deus quis dizer à Igreja no Concílio Vaticano II. Vale a pena transcrever. As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo. Não há sociedade verdadeiramente humana que não encontre eco no seu coração. Tudo isto porque o caminho da Igreja vem de longe. Perante a tentação das primeiras comunidades de viver em grupos fechados e isolados, São Paulo exorta os seus discípulos a ter caridade uns para com os outros e para com todos. São João pedia aos cristãos que fossem capazes de acolher todos os irmãos, mesmo os estrangeiros. O sentido da parábola do bom samaritano é este: ao amor não lhe interessa se o irmão ferido vem daqui ou dacolá. Trata-se do amor que rompe as cadeias que nos isolam e seguram, lançando pontes.
O amor que nos permite construir uma grande família onde todos nos podemos sentir em casa. Amor que sabe e experimenta compaixão e dignidade. É fácil parecer que estamos no caminho certo. Com facilidade nos habituamos à vida, imaginando em tudo retidão e comportamentos exemplares. Ousemos parar um pouco. Coloquemo-nos perante o espelho do Evangelho e das exigências da vida cristã. Será que estou na direção correta? Não necessitarei de alterar ou mudar de rota? Onde? Como? Sou membro da Igreja e de uma comunidade concreta. Moisés sentiu-se povo e não permitiu que este prosseguisse pelos caminhos de um amor errado. Terei de rezar pela minha comunidade e intervir. O programa pastoral fala da urgência em nos amarmos intensamente. Que devo fazer na minha comunidade? Terei de me interessar pelos pobres, marginados, sozinhos e marginalizados. Nunca os poderei esquecer, mas não terei de assumir um compromisso concreto, de querer bem, de amar efetivamente aqueles que caminham comigo na catequese, na liturgia, no exercício da caridade? Não terei necessidade de me reconciliar com alguém? Por último, esta consciência de caminho em conjunto terá de fazer que a minha presença seja algo de muito concreto e muito próximo de todos quantos passam situações de privação ou marginalidade. Não posso passar ao lado das situações que gritam por ajuda nas famílias, no emprego, na minha rua. Vou interrogar-me e perguntar se não terei alguma pessoa amiga a precisar de ajuda neste momento. Há muita solidão e isolamento. Nem todos podem ajudar. Devo estar atento. Pelas minhas atitudes, manifesto a minha religião e o amor que tenho a Deus.